Olá, está começando o programa Expediente da Câmara Municipal de Campo Grande, que traz as informações dos trabalhos dos vereadores da capital. Nesta terça-feira, 22 de abril, os vereadores analisam 3 projetos de lei. É 23, né? 23 de abril. Além do canal 7.3, você acompanha a sessão ordinária presencialmente ou pela transmissão ao vivo pelo canal 4.2 da Rede E ou pelas redes sociais da Câmara Municipal de Campo Grande. Vereadores aprovam um projeto que cria o balcão de negócios voltados para a promoção. Vamos saber um pouquinho mais sobre essa matéria. Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram 6 projetos na sessão ordinária desta terça-feira, 22 de abril. O plenário aprovou 2 propostas do vereador Carlos Augusto Borges Carlão. Instituindo o Banco de Negócios. Será uma plataforma online para promoção, desenvolvimento e vai colaborar com os empreendedores da capital. O Banco de Negócio vai armazenar, vai fomentar as novas ideias, então é importante deixar esse legado de cada ideia, de cada universitário. É importante também a Prefeitura participar disso para inovar, crescer e gerar mais emprego. Outro altera o projeto de lei complementar de dezembro de 2009 para permitir a utilização de caçambas de descarte de entulhos para publicidade e propaganda. É muito importante não só sinalizações para salvar a vida e diminuir os acidentes, como também, já que essas caçambas existem na cidade inteira, também fazer essa divulgação, esse comércio, e gera mais recursos para a Prefeitura trabalhar nas áreas sociais e também mais recursos para o poder público atender a necessidade da população. Também foi aprovada a proposta que institui o projeto Remar é Preciso em Campo Grande, apresentada pelo vereador Otávio Tradi. O objetivo é incentivar a prática esportiva de canoagem na Lagoa Itatiaia. Afinal, é um esporte, além de olímpico, é um esporte que tende a crescer a nível mundial. Então nós temos a Lagoa Itatiaia, que é um local extremamente conhecido aqui em Campo Grande, bonito, e que esses praticantes do esporte podem, além de ajudar a crescer a canoagem aqui em Campo Grande e no estado do Mato Grosso do Sul, podem fomentar aquela região toda, que é uma região que tem uma carência do ponto de vista comercial e do ponto de vista turístico também. Recebemos aqui no programa Expediente o vereador Otávio Tradi, ele que vai ser o relator da Lei de Diretriz Orçamentária de 2026, que já está na casa e já está tramitando. Vereador, obrigado pela presença do senhor, para a gente conversar um pouquinho sobre a LDO, para que a população entenda como é que funciona isso e para que serve a LDO, que vai anteceder a Lei Orçamentária. Muito obrigado pela presença. É um prazer estar novamente aqui no programa Expediente, um programa que traz um pouco da vivência, né, do dia a dia aqui da Câmara, para aqueles que têm o interesse em acompanhar um pouco mais de perto o trabalho dos vereadores. Para que serve a LDO, vereador? Bom, primeiro é importante a gente fazer uma introdução referente a essas questões importantes que são definidas o orçamento do nosso município. A Comissão de Finanças e Orçamentos, na qual eu estou presidindo, é uma comissão que tem uma importância muito grande no equilíbrio econômico da nossa cidade. E nós temos 3 peças que são constitucionais, que assim como no município, elas também integram a constitucionalidade dos estados e da União, que é o PPA, que ele tem uma função de preparar a cidade, o estado ou o país para os próximos 4 anos. Nós temos a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, do ponto de vista prático, ela organiza em texto aquilo que é a necessidade da população, mas também olhando o equilíbrio financeiro e o que pode ser feito do ponto de vista de recursos para a nossa capital. E temos também no final do ano a LOA, Lei Orçamentária Anual, que é uma consequência daquilo que é apresentado pelos vereadores nesse momento da LDO. Agora, a LDO então vai servir de parâmetro para se fazer a lei orçamentária, é isso? Exatamente. Nós já, inclusive, já estamos com o prazo
constitucional, que é do dia 15 de abril, em todo o país, os municípios, os estados e a União começam já a organizar e a fazer o equilíbrio daquilo que é importante dentro do mandato de cada vereador e ressaltando também a particularidade de cada um. Quer dizer, o prazo já está aberto para o vereador apresentar as emendas que vão ser incluídas na LDO? Os vereadores já estão avisados, inclusive, mediante ofício da Comissão de Orçamento e Finanças, para que possam aí, nos próximos dias, fazer a sua contribuição e, posteriormente, a Comissão de Finanças e Orçamento, que é, do ponto de vista regimental, a nossa tarefa, fazer a organização dessas emendas para poder ser votada no futuro conforme as necessidades da nossa cidade. Agora, vereador, que tipo de emendas que o vereador pode apresentar para ser incluído na LDO e depois ser aproveitado, por exemplo, na lei orçamentária? Olha, Pio, as emendas elas são muito de cunho particular e do cunho de cada vereador. Cada um tem a sua prioridade. Tem vereador que trabalha mais na área da saúde, tem vereador que trabalha mais no social, e eu vejo essa questão do social muito importante nos momentos que nós vivemos de dificuldade financeira, de dificuldade econômica. Então, eu vejo que cada um tem a sua liberdade para atuar conforme o seu mandato. Mas nós, da Comissão de Orçamento e Finanças, a gente tem conversado bastante com essa questão do cunho social, né? O cunho social, ele tem trazido para todos nós uma preocupação, uma dificuldade muito grande na ponta, nos bairros, aqueles que têm uma dificuldade um pouco maior do que a região central. Falta de asfalto, falta de saneamento, né? Falta de moradia, muitas das vezes. Então, eu vejo esses pilares, né, além da saúde, da educação e da cultura, que são constitucionais do ponto de vista orçamentário, nós temos que olhar, sim, realmente para o que hoje a população precisa e necessita, que, na minha visão, é uma questão social, do ponto de vista de moradia, do ponto de vista de estrutura básica, para aqueles lá na ponta que precisam. A LDO também tem um prazo para ser votado, não, vereador? Sim, todo o regimento, ele funciona através de prazos regimentais. Nesse primeiro momento é o prazo para apresentação das emendas. Nós vamos ter audiências públicas para discutir, e, inclusive, foi bom você ter falado a respeito dessa discussão, porque há um momento na qual, através de audiência pública, nós iremos convocar a população para vir até a Câmara para discutir junto com a Comissão de Finanças e Orçamento essas prerrogativas do futuro da nossa cidade. Quer dizer, a presença da população para externar também o que ele gostaria de ver no bairro dele pode aparecer na LDO? Pode. Nós temos, inclusive, foi bom você ter falado dessa participação, porque a Prefeitura Municipal de Campo Grande lançou, inclusive, eu estive num evento que é o Todos em Ação, que é um evento da Prefeitura, a participação da Câmara também. E lá tinha um totem, né, um totem de fácil didática, né, que tinha, inclusive, uma pessoa, um servidor público municipal da prefeitura, auxiliando aquele munícipe que gostaria de contribuir com o seu bairro ou com a sua cidade. Então, no totem, chamado de orçamento participativo, nós tínhamos ali, através, onde você quer contribuir? Eu quero contribuir na região tal, no bairro tal. Quais são as suas necessidades? Lá está faltando asfalto, está faltando moradia, está faltando posto de saúde, porque é longe da minha casa. Enfim, eu creio que a modernidade da política, ela traz a necessidade de trazer a população para dentro das discussões. E é o que nós vamos fazer como Comissão de Orçamento e Finanças. Não adianta a gente ficar dentro de uma sala e resolver o futuro de 1 milhão de pessoas. É preciso ouvir. E essa vai ser a postura que tanto eu, como presidente, e os demais membros vamos ter
durante esses 2 anos aí dessa constituição e dessa composição da comissão. Como é que o senhor acha que o senhor vai ter acesso a essas informações, a essa ferramenta que a prefeitura já tem, a intenção do senhor solicitar para poder ver qual que é, onde que pode ser uma sugestão para um vereador ou mesmo o senhor encaminhar, vamos mandar para esse bairro aqui, vamos ficar mais necessitado? Olha, Pio, são 4 mandatos aqui na Câmara e eu estou assim extremamente empolgado com esse trabalho da comissão. E assim como eu, todos os outros demais 28 vereadores, eles têm esse termômetro no dia a dia. Nós que andamos o dia todo, sabemos aonde tem a necessidade e aonde as pessoas precisam mais e aonde as pessoas precisam menos, né? Por isso que eu tenho focado bastante com o presidente Papp a respeito do cunho social que a Câmara tem que ter nesses 4 anos dessa legislatura. E esse termômetro que a gente tem nas andanças, ele é um remédio, né? Um instrumento para que nós possamos fazer um orçamento participativo e entendendo real condição da necessidade de Campo Grande. Hoje a cidade de Campo Grande tem 1 milhão de habitantes, né? Nós estamos batendo aí uma marca importante que marca uma trajetória de uma cidade grande. E uma cidade grande, ela vem com seus problemas de cidade grande. Vou dar um exemplo aqui. Infraestrutura nos bairros, ela vem com problemas de asfaltamento, ela vem com problemas de trânsito, né? Então, são questões que nós temos que analisar, vendo realmente o equilíbrio, né, financeiro daquilo que a gente pode gastar com aquilo que nós temos como prioridade. Um orçamento que bate aí para cima da casa dos 6 bilhões, que tem sido constante aqui na nossa cidade, ele tem que ser bem aproveitado. E esse é o nosso grande desafio como Comissão de Orçamento e Finanças. Você saber organizar e trazer a real necessidade da população para dentro daquilo que é escrito do ponto de vista constitucional nessas 3 peças importantes, que é o PPA, a LDO e a LOA. A LOA, por exemplo, é mais para frente, depois que aprovar a LDO, vem a LOA para começar a pensar no orçamento do município e a gente tem, por exemplo, algumas ferramentas que ajudam muito o vereador, por exemplo, as emendas impositivas. Como é que o senhor enxerga isso, vereador? Olha, é muito boa a sua pergunta, Pio, porque a gente, no dia a dia, quando fala de emendas, nós percebemos uma grande dúvida da população e uma confusão quando se fala emendas. Que tipo de emenda funciona e qual é o objetivo de determinadas emendas, né? Fazendo aqui rapidamente um resumo daquilo que é importante a gente saber, nós temos as emendas, aquelas apresentadas pelos vereadores ordinárias, né, que são aquelas contribuições para o orçamento do próximo ano. Nós temos as emendas impositivas, que são valores na qual a prefeitura tem a obrigação de atender aquele pedido do vereador. E nós temos as emendas parlamentares, que são as emendas referentes ao terceiro setor. O terceiro setor que hoje é fundamental na expansão do trabalho do poder público. Eu dou aula de direito administrativo e existe uma matéria dentro do conteúdo da administração pública que ela é específica do terceiro setor. Sempre existiu, só que se você for pegar livros mais antigos de direito administrativo, eles falavam muito pouco sobre o terceiro setor. Se você for trazer hoje para autores mais contemporâneos, mais modernos, eles têm capítulos extensos falando sobre o terceiro setor, porque muitas das vezes o trabalho que o poder público faz não é o suficiente para atender a população. Então, se faz necessário o apoio a essas entidades paraestatais, a essas associações, né, a essas ONGs que fazem o trabalho de extensão. E aqui a gente pode nomear várias delas, né? Então, são as emendas ordinárias,
impositivas que são apresentadas pelos vereadores para organizar a infraestrutura, a zeladoria e a saúde, a educação do ponto de vista orçamentário, e as emendas parlamentares, que são aquelas destinadas às entidades do terceiro setor, que fazem um trabalho maravilhoso e nós temos que ter aí total atenção e condição para atendê-las. A gente sabe que o vereador não tem a caneta para determinar, faz essa obra, né? Porque aí é do executivo. Mas as emendas impositivas, elas são importantes para que apareça um pouco mais de que aquilo que o senhor está querendo vai ser executado, é isso? Só que nós precisamos que essas emendas sejam cumpridas, né? E a gente tem tido, e até mesmo uma relação harmônica com o Poder Executivo. Nós entendemos, né, a real situação financeira que o município se encontra, e não é só a nossa cidade, né? Todos os municípios do Brasil, né, grande parte, digamos assim, está passando por momentos de dificuldade financeira, né? E a gente tem visto que essas emendas impositivas, elas têm sido dialogadas uma a uma para o cumprimento, né? Eu tive com a prefeita no ano passado, né, para poder falar sobre as minhas emendas individuais impositivas, e conseguimos chegar a um consenso, né? O valor, ele é um valor muito aquém daquilo que nós queremos fazer e daquilo que a população há necessidade. Mas já é um grande avanço, né? As emendas impositivas, se você for pegar na história da Câmara, ela é uma novidade para nós, né? Você que está aqui acompanhando, nós que estamos juntos aqui há algum tempo, então é uma novidade. Até para a gente adequar, né, essa novidade dentro do equilíbrio financeiro e de uma relação harmônica da Câmara com a Prefeitura, leva-se um tempo. Mas eu creio que nós estamos no caminho certo, é um instrumento a mais que sai da Câmara com o objetivo de entregar para a população. Eu estou vendo o senhor falar com muito entusiasmo, né, dessa área econômica. O senhor também já foi presidente da CCJ. Qual que é a diferença ali, vereador? Olha, eu sou advogado, né? Mas além de advogado, eu sou cidadão. E quando você pega uma tarefa como essa de cuidar, de organizar do orçamento da sua cidade, da nossa cidade, você tem que estar empolgado. Porque se você não estiver empolgado, você tem que deixar para outro vereador fazer. E assim foi também na Comissão de Justiça. Eu tenho um carinho muito grande pelos anos que passei lá, né, mas também tenho uma empolgação muito grande pelos anos que virão pela frente, trabalhando com números, trabalhando com a real necessidade da população e tentando trazer um pouco de modernidade, um pouco de algo diferente que possa ser feito na Comissão de Finanças e Orçamento. Talvez esse entusiasmo seja porque o senhor está na sala de aula, né? Transmitindo conhecimento para quem está lá procurando conhecer um pouco mais sobre a economia. Olha, a sala de aula, ela traz uma vivência e um amadurecimento e uma experiência para o professor, talvez maior ainda do que para o aluno. Porque você, além de ter essa dádiva de contribuir com o pensamento daqueles que estão te ouvindo, você ainda tem a dádiva de receber informações e troca de conhecimento entre os alunos e o professor. Para você ter uma ideia, eu tenho um aluno meu que é pós-doutorado, né? Eu sou especialista, tenho pós-graduação, mas eu dou aula para um senhor que ele é pós-doc, né? Então, eu tenho também como alunos o coronel da polícia, vários policiais militares, civis, ou seja, é uma troca de experiência que a gente tem uma vivência muito interessante. Se você falar assim, Otávio, um arrependimento que você tem aí, desde que você se formou no curso de Direito,
foi não ter saído da faculdade e já ter ingressado dentro de uma sala de aula. Eu completo agora 3 anos como professor e isso realmente tem trazido uma bagagem muito grande na minha vida. Muito bem, conversei com o vereador Otávio Tradi, ele que é o relator da LDO. Obrigado pelas informações. Tem muito trabalho pela frente, audiência pública, recebimento de emendas, votação deve ser ainda no primeiro semestre, né, vereador? Sim, nós temos os prazos regimentais, além do cumprimento do regimento interno da Câmara, como eu falei. Essas peças, elas não são autonomia e exclusividade da Câmara, elas são necessidades constitucionais dos municípios, dos estados e da União. Inclusive, os prazos são os mesmos, inseridos dentro da Constituição. E nós iremos, dentro desse prazo e dentro do que pode ser feito do ponto de vista legal, trazer algumas novidades e algumas inovações para que a população possa participar do ponto de vista intenso do que é o orçamento da nossa cidade. Isso é uma conversa que eu já tenho com o presidente Papp, que também tem colocado através das suas ações as pessoas dentro da Câmara, né? A Câmara participando ativamente de reuniões, né? A bancada federal esteve aqui, nós estivemos com um stand lá na Expo Grande, e cada um com a sua particularidade, e eu creio que o Papp tem feito aí um bom trabalho, né? Consequente do trabalho do ex-presidente, o vereador Carlão, que também teve grandes avanços aqui na Câmara Municipal, e é uma dupla aí, junto com essa nova legislatura, que realmente tem colocado a população, o cidadão, como prioridade nas suas ações. Ok, obrigado, vereador, pela entrevista, e daqui a pouquinho nós temos a sessão ordinária aqui na Câmara para votação de projetos de interesse da população. Obrigado aí pela presença do senhor. Obrigado, Pio, obrigado, e acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais. Otávio Tradi no Instagram e Otávio Tradi no Facebook. Caso queira entrar em contato conosco, nós temos lá abaixo do nosso perfil do Instagram, o link da bio, né? Que lá nós temos acesso aos nossos WhatsApp. Um grande abraço a todos. E o vereador é assíduo na rede social, viu, gente? Pode acessar lá que você vai ter todas as informações com relação ao trabalho que ele vem realizando aqui em Campo Grande. Muito bem, nós estamos encerrando o programa Expediente, prometendo voltar semana que vem. Muito obrigado aí pela audiência, pela companhia, um abraço e até a próxima oportunidade.